Bom dia, Fábio. Bom dia, Denise. Tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para apresentar para vocês o desenvolvimento do projeto que eu fiz para vocês. Aí aqui eu vou estar apresentando todos os ambientes, explicando um pouquinho de cada detalhe, tá? Na sequência eu vou estar apresentando ele para vocês, encaminhando esse vídeo para vocês. E assim que vocês olharem com calma, tudo direitinho, vocês me dão um parecer se realmente é isso que vocês queriam. Se for isso, aí eu finalizo a parte do orçamento em PDF para enviar para vocês, tá? E caso não seja isso e tenha mais algumas alterações, daí vocês me mandam, que daí com essas orientações de vocês eu finalizo o projeto de vocês com as alterações caso haja necessidade, tá bom? Então vamos lá. Aqui é uma imagem, então, do ambiente de vocês integrado, que é a entrada principal, tá? Aqui nós temos a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha e ao fundo lá, então, a lavanderia com a porta deslizante, tá? Com vidro canelado e estrutura em metal. Então, vamos lá. Aqui é a cozinha de vocês, 2 gavetões, aqui dentro, então, com uma gaveta auxiliar para os talheres, tá? 2 portinhas de giro, aqui um porta-condimentos, o nicho para o forno de embutir com mascaramento, aqui em cima então as portas de giro com uma profundidade um pouco maior e aqui 2 basculantes com frentes em vidro reflecta, tá? Com a profundidade reduzida para evitar que tenha contato. O refrigerador então no tamanho de 3 portas aqui, tá? E aqui em cima 2 portinhas de giro. Aqui nós temos, então, a porta com as 3 folhas aqui, tá? Com as 3 folhas com vidro canelado, com estrutura em metal. Ela precisa ter essa estrutura no meio, tá? Para dar sustentação por causa do tamanho do vidro também. E olhando aqui com a lavanderia, então eu fiz uma bancada toda em pedra, o tanque de inox embutido, 2 portinhas de giro, toda a parte de cima com portas de giro e a bancada aqui para dar sustentação para lavar a louça de vocês. E aqui a máquina lava e seca. Olhando então em outro ângulo, aqui nós temos a porta que dá acesso à sacada, então aqui nós vamos ter um detalhe, tá? Eu não tenho como fazer um outro painel para esconder esse trilho, por quê? Porque ele tira a profundidade. Caso algum dia vocês tenham a necessidade de fazer uma manutenção na máquina de vocês, se eu colocar um painel aqui, não vai ter passagem por causa da porta. Então, ele vai ter que ficar aparente. E aqui, como vocês querem essa porta da cozinha para a lavanderia, vai ficar um buraquinho aqui no canto, tá? Um vãozinho pequenininho que é do tamanho do trilho aqui, da espessura do trilho, tá? Aqui eu fiz, então, essa extensão em MDF para o trilho ficar escondido da sala, ok? Aqui nós temos, então, a bancada com os 2 lugares. O vaso, eu consegui colocar o vaso nesse cantinho. Olhando então da sala, então o painel ripado, embaixo da bancada eu trabalhei com painel ripado, o abajur de chão, tá? A luminária de chão. Aqui nós temos a bancadinha para guardar os calçados embaixo, com um estofadinho, uma estrutura em metalon, um detalhezinho. Olhando a sala, então, aqui eu botei para o sub, tá? O sub é melhor que ele seja colocado direto no chão para não tremer ali a parte do painel, com a parte que dá o som, né? Então, aqui ele tem, então, uma sobreposição de placas com iluminação de fita de LED. Aqui nós temos o painel ripado para fazer um conjunto com aquele outro detalhe atrás, o sofá e da bancada, 2 gavetões e painel liso, rodapé recuado. Aqui nós temos a sala de jantar de vocês, então, com uma mesa, ela é uma mesa orgânica. E ao fundo, então, nós temos a parte da cristaleira. Então, a cristaleira com a portinha de vidro reflecta. Aqui eu trabalhei com um detalhe, tá? E fiz iluminação embutida com fita de LED. E perfil, aqui seria a adega inclinada, adega climatizada, e ao fundo aqui eu tô sugerindo para vocês um revestimento de pedra natural, tá? Aqui nós temos as prateleiras em vidro, conforme havia sido passado o desenho pelo Fábio. Eu segui exatamente o padrão que ele me passou, só corrigi a questão das medidas e botei esse detalhe para dar uma iluminação e um ganho estético ali para o ambiente de vocês.
Aqui olhando então da porta da sacada em direção à entrada principal. Aqui eu sugeri para vocês uma pintura que imita um cimento queimado. Aqui nós temos as luminárias pendentes com metalon, né, com aramado. Aqui uma perspectiva olhando o ambiente, ó, aqui um móvelzinho com 2 portinhas para o calçado, um lugarzinho para vocês sentarem e trocarem o calçado, a luminária e o vaso que a Denise havia solicitado. Olhando mais uma perspectiva em ângulo, aqui eu sugeri para vocês, como vocês gostam de viajar, que eu vi que a Denise comentou, aqui eu sugeri, podem ser fotografias, como podem ser também o mapa do lugar que vocês forem viajar, tá? Então aqui é um quadro que vocês podem ter de história da vida de vocês. Olhando então a funcionalidade, né? Aqui nós temos o acesso principal, aqui vai para a suíte, aqui para o banheiro social, a sala de estar, jantar, a cozinha e a lavanderia. O próximo ambiente, então, é a suíte de vocês. Aqui nós temos a porta, tá? No mesmo esquema da porta da cozinha para a lavanderia, só que aqui com 2 folhas. Aqui nós temos o roupeiro, né? Todo ele com acabamento no MDF. Que ele vai servir de parede. Aqui ficou o quarto de vocês. O painel com a TV embutida. Só lembrando aqui, Fábio, que a TV, tu tem que cuidar com a questão do som dela, tá? Ele vai ter que ter a saída de som na frente para não abafar o som por causa do nicho, ok? Aí aqui nós temos então a cabeceira, tá? Trabalhei com uma cabeceira estofada na parte inferior, com tecido que puxa um linho. As 2 mesas de cabeceira suspensas, com 2 gavetas. Aqui nós temos um nicho reduzido, com espelho ao fundo, e aqui iluminação embutida. E na parte superior, então, um detalhe do painel de lambril. No painel da TV, então, nós temos o detalhe do painel de lambril nas 2 laterais e a parte que avança para a gente poder embutir a TV, então, e ter esse detalhezinho para evitar ali batida na TV, como você havia me comentado. Aqui nós temos o closet de vocês, então. Ao fundo eu trabalhei com as 2 portas de espelho, tá? Como a gente havia conversado. E ela vai ficar assim, ó. Uma vai passar sobre a outra, assim como funciona nos roupeiros, tá? Para vocês terem acesso à janela. Então, caso vocês queiram abrir um pouquinho de cada lado, joga as 2 para o meio, fica com um pedacinho de cada lado, e se não, abre apenas uma e tem acesso à janela. As 2 portas em espelho, então, ao fundo. Aí nós temos um dos lados do roupeiro, todo ele com cabides, e aqui os calceiros, conforme a Denise havia solicitado, que tu puxa tudo para frente, tem as calças colocadas. A parte para os longos, né, e os demais cabideiros. Do outro lado, então, trabalhei com 2 alturas diferentes de sapateiras, 2 torres de 4 gavetas cada uma, para as roupas íntimas, meia, né. Aqui mais cabides, prateleiras e a parte de cima superior, os maleiros. A porta, né, conforme a gente tinha conversado, então ela vai correr aqui para dentro. Ela com a abertura, ó, e que dá acesso ali para a área de circulação, onde tem a penteadeira. Penteadeira, então, eu trabalhei com um armário, porque gavetas a gente não tem profundidade para utilizar ali, por causa que não existem corrediças pequenas. Então, eu trabalhei com um armário com portinhas para conseguirem guardar ali a maquiagem, né, tudo direitinho. Aí aqui nós temos um espelho com iluminação embutida, tá? Aí uma moldura, certo? Que vem com iluminação também. E aqui do lado, então, um painel de lambril, conforme o detalhe do quarto. E aqui no meio, onde tem a caixa de energia, a gente vai fazer uma portinha escondida. Então, ela vai abrir para vocês terem acesso. E a bancadinha, então, aqui da penteadeira com o cantinho arredondado para evitar que dê uma batidinha ali no canto. Sugestivo aqui um puff. E a funcionalidade do ambiente, então, o acesso principal, a penteadeira, aqui a suíte, aqui o quarto de vocês, a área da cama, com o painel, cabeceira. Aqui a parte do closet, né? Acho que eu consegui colocar tudo que vocês haviam me solicitado. O próximo ambiente, então, é o banheiro social. A sugestão que eu dei para vocês é o papel de parede líquido, então colocando em todo o banheiro.
Aqui ao fundo, então, é uma pia esculpida com um espelho orgânico, com uma moldura com iluminação embutida de fita de LED com perfil, uma prateleirinha para caso colocar um papel higiênico, uma toalhinha, alguma coisa a mais, e aqui no fundo, para a gente ter um aproveitamento de espaço, então, o balcão e aqui embaixo a casinha para o robô, certo? Então eu deixei aberto aqui para ter ventilação, para ter acesso à janela, e aqui mais um armário para vocês conseguirem guardar bastante coisas aí, tá? Mais uma imagem então, olhando, ó, colocando papel de parede líquido, a moldura que vai até o fundo, dando um ganho estético ali para o ambiente de vocês, um detalhezinho, né? Aqui olhando então a parte da planta baixa, e como ficaria a funcionalidade desse banheiro social. E por último, então, nós temos o banheiro da suíte. O banheiro da suíte eu fiz um gavetão embaixo, nós não temos como colocar a tulha por causa do encanamento. Então eu trabalhei com um gavetão na parte inferior, 2 portinhas, a pia esculpida, e o aéreo, então, que a porta corre para os 2 lados, né, conforme eu havia comentado com vocês, e a porta de espelho, olhando em perspectiva. Bom, o padrão que eu trabalhei com vocês, eu trabalhei com um padrão de tons em cinza claro, tá? Tem vários tons aqui que a gente pode depois escolher, né? Caso vocês gostem, né? E trabalhei tudo no mesmo padrão. Corrediças ocultas com amortecedor, dobradiças com amortecedor, puxador ali em couro no quarto, na parte da suíte, né? Puxador facetato no tom preto lá na cozinha. Então esses são os detalhezinhos que depois a gente pode ver pessoalmente, tá bom? Espero que vocês gostem do projeto, espero que seja isso, né, que vocês estavam esperando. Se não for, também não tem problema, aguardo as considerações de vocês e desejo para vocês um ótimo restinho de quinta-feira, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez.